Áreas de atuação inovadoras serão apresentadas por meio audiovisual. Grupo de trabalho acompanhará a autorização de medicamentos isentos de prescrição. Pandemia leva a MEC a suspender temporariamente exigências para reconhecimento de cursos de graduação e CRFs irão se adaptar. Proposta do CFF à Anvisa para a revisão da Portaria 344 deve ser concluída até 15 de julho. CFF vai iniciar tratativas para a preservação do acervo da Associação Brasileira de Farmacêuticos. E mais uma vez, CFF manifesta seu repúdio à proposta de autorização da venda de medicamentos em supermercados. Esses e outros assuntos, agora no Conexão CFF. O Conselho Federal de Farmácia realizou nos dias 24 e 25 de junho a reunião plenária mensal da entidade. Durante 2 dias foram apresentadas, debatidas e deliberadas decisões dos conselheiros federais sobre temas de interesse dos farmacêuticos e da saúde pública. Por exemplo, você sabia que os farmacêuticos podem atuar na ozonoterapia e na perfusão sanguínea extracorpórea? Pois podem, e vem novidade sobre isso por aí. Quem explica é o conselheiro federal pelo Mato Grosso. Bom, foi solicitação minha como ponto de pauta a realização de apresentação das novas resoluções que não constam na grade curricular do profissional farmacêutico. Com isso, ele vai se inteirar dessa nova resolução, bem como o depoimento de alguns profissionais que já lidam na área. Com isso, ele vai se sentir seguro em estar iniciando essa nova área ou trocando de área de atuação. Os vídeos serão veiculados em nosso canal no YouTube. Aguardem! O plenário aprovou a criação de um grupo de trabalho provisório, cuja atuação irá impactar positivamente na rotina de trabalho dos farmacêuticos. Esse GT também irá trazer benefícios aos usuários de medicamentos. Eu solicitei ponto de pauta junto ao Conselho Federal de Farmácia com o objetivo de criar um GT de medicamentos isentos de prescrição. Qual o objetivo desse GT? O objetivo desse GT, primeiramente, é acompanhar os processos de autorização junto à Anvisa, propor novos medicamentos isentos de prescrição, para que, com esses medicamentos isentos de prescrição, nós consigamos também ampliar o âmbito do profissional farmacêutico no tocante às prescrições farmacêuticas. Esse é o objetivo geral. Bom, outro objetivo é fazer a interlocução do Conselho Federal de Farmácia com a FABIMA, Associação Brasileira da Indústria dos Medicamentos Isentos de Prescrição, estabelecendo parcerias e processo também de capacitação nessa área dos medicamentos isentos de prescrição. Uma boa notícia para você, farmacêutico, que tem interesse de ter o seu próprio consultório. Quem traz os detalhes é o Conselheiro Federal de Farmácia pelo Estado do Paraná. O Conselho Federal implementou o grupo de trabalho com vistas à discussão para um programa de incentivo à implantação do consultório farmacêutico. Nesse projeto, a gente vai ofertar cursos para que o farmacêutico tenha o passo a passo de como ele faz para fazer essa implementação, para montar o consultório. Nós vamos também debater junto à ANS a possibilidade de incluir no hall de planos de saúde os serviços farmacêuticos. Vamos discutir junto à Receita Federal a possibilidade de incluir esses procedimentos para poder ser abatido o imposto de renda. Vamos procurar agências de financiamento para incentivar e financiar esses projetos, dentre outros fatores que vamos procurar aglomerar nesse projeto para que, de fato, o consultório farmacêutico se torne uma realidade. Segundo o conselheiro, metade das 80 mil farmácias do país já oferecem algum serviço farmacêutico. Para facilitar a rotina de trabalho dos farmacêuticos, especialmente desses que lidam com cuidado direto ao paciente, o CEBRIM, Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, criou uma biblioteca virtual. Veja como vai funcionar. E a ideia é que seja uma fonte de consulta
para quem precisar, sobre várias temáticas, vários aspectos relacionados ao medicamento, né? Então, links de, por exemplo, agências regulatórias, as principais agências regulatórias do mundo inteiro, né? Questões de legislação sanitária, aspectos sobre mesmo as monografias sobre medicamento, informações diversas sobre interação medicamentosa, sobre indicação, contraindicação, posologia, modo de administração, não são informações produzidas no SEBRIM, nós apenas estamos divulgando, nós sugerimos consulta a essas fontes, e lembrando que nós não temos ingerência sobre o processo editorial dessas fontes, de modo que o profissional, ao consultá-las, precisa ter um olhar crítico, precisa verificar aquelas informações. Mas, de um modo geral, são fontes muito boas que ajudam a solucionar muitas questões do dia a dia relacionado ao medicamento. Outra iniciativa do CFF que também contribuirá para a prática clínica. Nesta plenária foi lançada uma publicação sobre as condutas indicadas para os problemas de saúde autolimitados mais frequentes na rotina das farmácias e drogarias. O livro é material didático do curso Prescrever, oferecido gratuitamente pelo CFF. Falando sobre prescrição, a discussão sobre o projeto de lei da prescrição farmacêutica foi adiada para a próxima plenária. O autor da proposta, deputado federal Eduardo Bismarck, não pôde comparecer a esta plenária e pediu que o debate fosse adiado. Aviso importante aos CRFs e alunos de graduação. Portaria do Ministério da Educação suspende temporariamente exigências previstas para a averbação de diplomas emitidos por instituições em processo de reconhecimento pelo MEC. Em virtude do acúmulo de processos e em função da pandemia, as análises dos processos de reconhecimento e de renovação de reconhecimento dos cursos de graduação não concluídas até 31 de janeiro de 2021 estão sobrestadas, ou seja, suspensas pela Portaria número 796 de 2020 do MEC. Em razão do sobrestamento, os alunos concluintes desses cursos de graduação podem ser inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia. O coordenador técnico-científico do CFF, Rogério Roeffler, fez um balanço das atividades do grupo de trabalho criado para construir a proposta do CFF à Anvisa, para a revisão da portaria número 344 de 1998. Editada pelo Ministério da Saúde, essa portaria trata sobre medicamentos controlados. Nós vamos ter em breve, no dia 5, um webinário, inclusive já agendado com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a Gerência de Produtos Controlados, onde os pontos que nós entendemos que são relevantes, que merecem um destaque, uma revisão, serão discutidos com a Anvisa, diretamente com a Anvisa. Então, a ideia é que esse grupo se reúna novamente para que até o dia 15 de julho, né, nós tenhamos uma proposta consolidada e essa proposta, ela, antes de ser submetida à Anvisa, ela vai ser submetida à apreciação de todos os conselheiros federais do Conselho Federal de Farmácia. O conselheiro federal de farmácia pelo Acre falou sobre as expectativas do plenário. É um anseio muito grande de toda a classe farmacêutica do país, de todas as pessoas da atividade farmacêuticas envolvidas, tendo em vista que a portaria 344 ela é de 98, entendemos que é um grande avanço, tendo em vista que alguns órgãos de vigilância sanitária ainda têm uma certa dificuldade de estar conseguindo fazer toda aquela fiscalização que a portaria 344 exige. Então tem alguns pontos que precisam ser melhorados, alguns pontos que precisam ser pacificados e principalmente uniformizados em todo o sistema da vigilância sanitária do país. A preservação da memória da farmácia brasileira também foi tema dessa reunião plenária. Os conselheiros autorizaram tratativas com vistas à preservação do acervo da Associação Brasileira de Farmacêuticos, que pode ir a leilão judicial. Bom, o Conselho Federal de Farmácia já vem há algum tempo se preocupando com a relação de um rico acervo que a Associação Brasileira de Farmacêuticos tem lá no Rio de Janeiro.
Então, há 3 anos foi dado um espaço para que a gente pudesse fazer o inventário, fazer a conservação do que lá estava, e a ideia seria trazer esse acervo para cá, na nova sede do Conselho Federal de Farmácia. Entretanto, houve alguns problemas, ocorreram alguns problemas no meio do caminho, isso ficou suspenso, mas nós estamos retomando essa conversa para que a nossa história não se perca, para que a nossa história seja completamente levantada e escrita e oferecida aos nossos colegas farmacêuticos. O presidente do CFF foi homenageado pela Câmara dos Vereadores de Itajaí, Santa Catarina. Itajaí completou recentemente 161 anos, dia 15 de junho. E com a minha vinda até Brasília, avisei ao presidente da Câmara, né, que prontamente se colocou à disposição a mandar um livro contando a história da Câmara de Vereadores e uma caneta, em agradecimento ao trabalho que vem sendo realizado pelo presidente Dr. Walter frente ao Conselho Federal de Farmácia. O anúncio de uma possível medida provisória autorizando a venda de medicamentos em supermercados deixou o plenário em alerta. Já há garantia de lei, né, de que medicamento tem que estar nas farmácias, que medicamentos podem ser isentos de receita médica, mas eles não são isentos de risco. Isso é uma coisa muito clara para todos nós. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, para que a gente não venha banalizar o uso do medicamento no nosso país. O Conselho Federal de Farmácia não aceita essa proposta na forma como ela se apresenta, né? E que nós vamos continuar lutando para que a dispensação desses medicamentos sejam sempre feitos na presença do farmacêutico, né? Com vistas exatamente a evitar a banalização no uso dos medicamentos, o uso incorreto desses medicamentos. Essa foi mais uma edição do programa Conexão CFF. Eu fico por aqui e aguardo a sua audiência no próximo programa. Até lá!